Os benefícios da relação entre o homem e o animal de estimação já foram comprovados. Tanto que algumas instituições de saúde permitem a entrada de animais especiais nas suas dependências. Terapias assistidas por animais é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Para conversar com a gente, estão no estúdio Roberta Araújo, coordenadora do projeto Pelo Próximo, Viviane Marques da Silva, voluntária do projeto Pelo Próximo, Lídia Maria da Silva Farias, psicóloga especialista em saúde mental do Hospital Estadual Anchieta, do Rio de Janeiro, e Vinícius Ribeiro, presidente da REATA, Rede Nacional de Atividade, Terapia e Educação Assistida por Animais. Excepcionalmente hoje o programa não é ao vivo. As perguntas trazidas durante o programa foram recebidas pelo nosso site canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122 durante a semana. A ligação entre o ser humano e os animais de estimação é muito antiga. Domesticados, os bichos tornam-se companheiros de seus donos e muitas vezes podem até suprir as necessidades de afeto e atenção. Não é de hoje que eles fazem parte da vida humana. Já nos primórdios da civilização, suas imagens eram desenhadas nas paredes e contavam da importância dos animais para a vida do homem. Para a alimentação, para a locomoção, às vezes como deuses, outras como mais um membro da comunidade, da família. Alguns vestígios arqueológicos levam a crer que a ovelha foi o primeiro animal a ser domesticado. Dela, o homem podia extrair a carne, a lã, o couro e o leite. Cavalos, bois, porcos e cabras foram domesticados somente mais tarde e serviam de força de trabalho, meio de transporte e fonte de matéria-prima. Já os gatos e as aves começaram sua convivência mais próxima com o homem no Egito. As aves por sua função ornamental, através do canto e das cores, e os gatos por duas utilidades, a capacidade de manter os celeiros limpos e livres de pragas e pelo culto religioso. O homem foi sempre percebendo essa relação de parceria aí com o gato, mas de uma relação diferente, uma relação mais de amizade, enquanto que o cão, até pela estrutura hierárquica que já vem lá dos lobos, há uma certa relação de ter um líder, alguém para dar ali as regras, para dar o norte no ambiente em que se vive e ali o que acata as regras, vamos dizer assim. E lá se vão quase 10 mil anos desde que o homem domesticou cães e gatos e os transformou em animais de companhia. Uma relação que foi se transformando ao longo dos anos, se tornando cada vez mais importante, tanto para o homem quanto para o animal. Do amigo fiel e inseparável aos sensitivos e independentes, seja canino, felino, ave ou, por que não, um roedor ou um réptil? Fato é que está mais que comprovado que ter um animal de estimação dá trabalho, mas também traz um monte de benefícios. Tem alguns estudos que mostram que pessoas que têm animais em casa têm menos chance de ter AVC, têm menos chance de ter infartos, que ficam doentes menos vezes. Especialmente hoje em dia tem esses projetos da pessoa pode levar o animalzinho às vezes para o trabalho. Existem vários estabelecimentos que hoje em dia já permitem, como shoppings, restaurantes, que permitem que a pessoa vá com o pet. Então a pessoa consegue estar cada vez mais próxima desse pet e isso traz essa sensação de bem-estar mesmo, essa questão da diminuição da pressão, do aumento da imunidade, fora que facilita muitas vezes até na questão social. A pessoa está ali passeando com um cachorro, o outro vem, que bonitinho, como é o nome, e daqui a pouco uma pessoa começa a conversar com a outra. Bom, para começar, temos outros dois convidados aqui que ainda não foram apresentados. Eu vou pedir, por favor, Roberta, você pode apresentar para a gente quem é que está aí no seu joelho? Essa aqui é a Iane e deitadinho aqui aos meus pés, o Juca. O Juca. A Iane é uma calopsita. Exatamente, ela é uma calopsita e é utilizada
em exercícios de fisioterapia. Exercício de terapia. E o Juca? O Juca é um Golden Retriever. E ele também é especializado? Ele também é utilizado na assistência de... Que a gente vai ver aqui ao longo do programa. Mas antes eu queria falar um pouco sobre o que a matéria traz, né? Dessa relação pré-histórica dos homens com animais, essa domesticação, que ao longo desse período talvez tenha incluído também alguns abusos, alguns excessos, porque a gente está vendo aqui 2 animais em paz, tranquilos e que têm uma relação com os humanos já bastante avançada, até mais especializada, digamos, segundo alguns objetivos terapêuticos. Mas o que vocês acham, vocês que com certeza são apaixonados por animais, dessa relação humanos-animais? Há alguns excessos aí? Há alguma relação de posse que acaba sendo, digamos, desumana no tratamento com os animais? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a relação homem-animal é extremamente benéfica. É óbvio que existem excessos, né? E nada que é em excesso é bom. Quando você transfere todas suas frustrações para o animal e começa a colocar muita expectativa sobre eles. Então, isso não é nada bom, porque o animal também, como o ser humano, se sente pressionado. Isso não é bom. Você humanizar muito o animal não é bom também. O animal é um animal. Você está vendo aqui 2 animais de terapia. São animais totalmente sob controle, tá? Mas, em casa, na rua, eles são cães e aves comuns. Nós não levamos a ave para a rua e caminhamos com ela no ombro, como é feito com o cão na guia. Porque, em primeiro lugar, existem gaviões. A ave pode ser retirada por um gavião, porque ela é uma presa. O animal, o cão, não. Ele vai passear, os benefícios são enormes, porque você faz exercício, além disso, ele é um catalisador social. É porque a gente fica meio que hipnotizado, né, por ele. Quando você anda com ele na rua, acontece isso também? Imediatamente as pessoas se aproximam, querendo conversar com ele? Muito, principalmente pela raça dócil, né? Então ele atrai muita gente e o que falou na reportagem, que o cachorro ele aproxima você das pessoas mesmo, né? Então acho que quem tem dificuldade de relação interpessoal, um cachorro ajuda muito, porque na praça que você frequenta, no parque, na rua que você passa, nos horários, então você acaba fazendo amizade com donos de outros cachorros, ou de quem não tem cachorro, mas que gosta do seu cachorro, te aproxima de pessoas que às vezes você não conversa, às vezes a pessoa que trabalha no teu prédio, ou enfim, numa padaria, eu acho que eles só agregam. A pessoa sai do celular e descobre que tem outras coisas. Né? Mas também a gente tem que entender que certas pessoas não gostam de animais e aceitar isso. Né? Sim. Eu acho difícil, né, alguém não gostar de animais, né? Assim, hoje a presença dele aqui nos bastidores, todo mundo queria, né? Nossa, tem um cão aqui, acariciar, enfim. Os benefícios de ter um animal por perto são tantos, são inúmeros, que eu acho que se alguém for bem que não gosta de um animal, fala, opa, tem alguma coisa estranha aí, né? Vamos investigar psicologicamente falando, tem uma coisa estranha aí, né? Mas pode ser alguma coisa também de uma experiência pregressa ruim, né? Você sim. pode ter sido mordido por um cachorro e nunca ter superado esse trauma. Porque assim, o evento se torna estressante de acordo com como o ser humano vivenciou aquela experiência, né? Você estava contando aqui antes, né, de começar aqui a gravação, que você foi mordido por um cachorro e hoje em dia não tem nenhum trauma, né? Não tive nem na hora, eu queria conversar depois com o cachorro que mordeu para ver se a gente se entendia. Mas para algumas pessoas realmente é muito traumático, né? E alguma experiência remete a alguma lembrança e aí fica uma relação que a gente pode realmente investigar. Que relação é essa que se construiu aí com o animal? Especialmente quando se trata de fobia, né? Aí que mais importante de examinar mesmo, né? Para saber o que tem por trás desse medo excessivo, né? Não é simplesmente não gostar. É a dificuldade mesmo de se aproximar do animal, né? Mas eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui é importante para quem tem ou trabalha com animal, entender que as pessoas vão ter relações
particulares com os animais e a gente precisa entender isso e respeitar nesse dia a dia, né? E não só as pessoas têm as relações particulares, mas eles também vão estabelecer relações diferentes com cada pessoa. Né? E saber respeitar esses momentos, tanto nosso quanto deles. Né? Então, acaba é uma palavra boa, né? E acaba sendo um abuso, como você colocou e a Roberta colocou, justamente quando o humano não respeita o espaço do cachorro. Né? E aí você tem essas humanizações, você tem essas coisas que acabam colocando no cachorro algo que não é dele. Né? Então, né, você substituir algumas pessoas acabam substituindo, eu não tenho filho, mas eu tenho cães. Não, você tem cães. Continua filhos, não tendo filhos. Continua né? não tendo filhos, né? Quando Mas você de alguma coloca... maneira, é isso, aí que eu acho que está essa questão, né, dos limites. Ao mesmo tempo, a pessoa não tem filhos, tem cães. Alguma relação de amor que existe aí vai, não sei se suprir esse não ter um filho, mas vai dar para ela uma sensação de que esse amor está indo para... Sim, com certeza. A questão aí são os limites mesmo. O problema é o limite, quando você substitui o cachorro como uma criança e trata ele como uma criança, né, e não como um cachorro. E estranha quando os outros não tratam. Não tratam como. Porque aí torna-se uma relação disfuncional, Isso. né? Está trocando a figura da criança pelo animal. Continua sendo animal. Você pode dar amor, pode dar afeto, mas não pode transferir a figura, né? O animal tem o canal simbólico, né? Você pode transferir afeto para ele, mas sempre tendo uma relação funcional ali. Quando você começa a humanizar, como ele mesmo disse, então você já está transferindo aí o seu amor, que você, não tem uma criança, não tem um filho, vou substituir. E aí você começa a humanizar e aí a relação torna-se... E o mais interessante é que os cães começam a ter distúrbios de comportamento. Isso. E aí A sensibilidade deles é tanta que eles acabam reagindo a esses excessos. Na verdade, é um mimo, né? É o mimo que você daria para um filho, talvez, ou não limite que você daria para um filho, você pode transferir para o seu animal e, às vezes, criar um animal hiperativo também, agressivo, destruidor, ansioso, enfim. Vamos dizer que o animal ele se comporta como uma criança, tá? Então, se você mima, ele vai ser uma criança mimada. E vai fazer malcriação, vai fazer bagunça, porque ele não tem limites. Se você não coloca limites nele, você realmente vai ter um destruidor dentro de casa. Pode ter um cão agressivo, porque ele vai sempre te proteger. Em qualquer situação, o animal te protege. E aí a gente está falando aqui de limites também de como educar, assim como há limites de como educar, porque a gente, claro que a gente está falando aqui de um ambiente de pessoas apaixonadas, de animais que têm essa sorte de lidar com pessoas apaixonadas. Há animais que não têm essa sorte e caem na mão de pessoas que os maltratam e os maltratam inclusive até como forma de sustento, né? E isso é uma coisa também importante da gente o tempo inteiro estar atento, porque isso acontece com frequência, né? Ou também se você tem um filho, você sabe que esse filho vai custar alguma coisa para você, além do amor, né? Então, muita gente não tem esse pensamento que esse animal, independente se é cachorro ou ave, ele vai ter um custo. Só que os animais também não falam, então muitas pessoas negligenciam o tratamento porque não sabem se ele está sentindo dor, se ele... Então, enfim, acho que falta consciência também nessa área dos maus tratos. As pessoas ignoram muito a dor do animal, ou a fome, ou enfim. Um custo tanto financeiro quanto de dedicação mesmo, diária, né? Com certeza. Por exemplo, um cachorro desse tamanho, ele pode viver num apartamento? Pode. Ele vive num apartamento, mas ele precisa de caminhadas diárias, ele precisa de exercícios, ele nada, enfim... vai da sua rotina mesmo, adaptação. Você tem que querer ter um cachorro para tratar ele, enfim, com mínimo de... Né? É engraçado que as palavras ficam com mínimo de humanidade, né? Não, mas ele é um cachorro, ele precisa se exercitar, ele precisa de caminhadas, ele precisa... Também não adianta você colocar ele num apartamento com tudo, enfim, com todos os mimos, mas privar ele do contato com outros cães, ou... Enfim, aí a gente volta lá atrás, você vai criar um cão antissocial, porque não sai de casa, não tem contato com outros cães, não tem contato com pessoas, né?
É um universo que é fascinante, mas ao mesmo tempo ele precisa de muito cuidado. Sim, com certeza. E talvez, às vezes, haja algum tipo de irresponsabilidade no momento de você adquirir um animal sem entender todas as responsabilidades que vêm a partir dessa relação que se estabelece, né? A gente, por trabalhar com os cães, muitas pessoas vão, eu queria, que raça que eu compro, né? Porque eu quero ter um cachorro que não late, não solte pelo, não faça, né? Eu compro um de pelúcia, né? E aí eu brinco assim, você Se quer bem que ter tem um uns de cachorro? pelúcia que latem também. Tem. Que dizer, todo mundo- Você tem dinheiro? Não. Você tem tempo? Não. Então você não pode ter um cachorro. Porque ele demanda um custo. Se você tem tempo para passear, para queimar a energia desse animal, ok. Se você não tem, você vai ter que ter dinheiro para pagar alguém. Você vai pagar o dog walker, vai pagar a creche para o cachorro. Então tem que ter atividade. Os cães, eles foram criados ao longo da história para trabalhar para a gente, com a gente. Todas as raças têm uma função. E aí, ultimamente, a gente pegou e transformou ele num bibelô. Né? E aí a gente quer ele dentro do apartamento, eu saio de manhã para trabalhar, deixo ele lá, eu volto à noite, ele está lá, lindo, sorridente para mim. Não é assim que funciona. Interessante que você falou, trabalhar para a gente, depois se corrigir, Com a trabalhar gente. com a gente. É. Eu acho que aí nesse ato falho existem muitas questões importantes. Sim. Porque, Até histórica na nossa evolução. pois é, e aí que eu fico pensando, né? Até que ponto trabalhar para, trabalhar com, e como que os animais vários, a gente pode estar falando de cavalos, Sim. pode estar falando de outros, né, de animais maiores que tradicionalmente sempre foram explorados. A sua mão de obra, não sei se Sim. pode falar mão de obra de animal, Sim. sempre foi, os animais de guerra, por exemplo, que é um absurdo, né? A gente se preocupa, claro, com as pessoas que morrem na guerra, mas os animais também são completamente, não sabem nem o que estão fazendo ali e são os que são... É muita e maldade. histórico, né? Como na reportagem apareceu, eles começaram meio como símbolos, como divindades, e aí chegou uma fase, principalmente na industrialização, com descartes, que vem um animal não sente dor, animal máquina, né? Tem um livro do Descartes que fala sobre isso, que eles não sentem dor, que eles não têm sentimentos. E aí existe uma exploração muito grande. E esse olhar ainda se mantém em algumas culturas e tem um resquício dele. Né? Hoje em dia que a gente tem ele como um pet, né? Como um animal de afeição, como um parceiro nosso. Mas isso vem mudando ao longo da história, né? Exatamente. É fácil dizer, né, que não há um sentimento. E, aliás, se fez isso até com seres humanos, Sim. esses seres humanos que a gente está falando Você aqui. você falou em sentimentos. Os animais têm sentimentos e têm compreensão. Dizem que não, o animal não pensa, como você próprio disse, não sente dor. Muito pelo contrário, ele sente Eu não dor. disse isso. Não. Você, na sua explanação, falou... que as pessoas... Exatamente. Não. Desculpa. Não, imagina, estou brincando. Então, Eles sentem dor eles como sentem dor. seres vivos que são. Exatamente. Eles têm ciúmes. Tá? Vamos ver se Eles ele tem têm ciúme. ansiedade. Vamos ver se a Yane vem comigo. Vem, Yane. Vem, Yane. Ela vem. Mas você fica com ciúmes, não, né? Não. Então, continua, por favor. Então, e eles foram realmente criados para trabalhar conosco. Mas existe uma coisa, uma palavrinha que faz toda a diferença: respeito. Você tem que tratar o animal com respeito. O que quer dizer isso? Você tem que ver e respeitar, principalmente, os limites de cada um deles. Se você estiver atento, você vai perceber quais são, né? Claramente. Exatamente. Você tem que alimentar muito bem, você tem que dar água, você tem que hidratar o animal, você tem que tratar ele. Por isso é caro. É caro porque, por exemplo, os animais do projeto, eles são vacinados, vermifugados de qualquer projeto de terapia. Vermifugado, vacinado, antes de ir aos atendimentos, eles têm que tomar banho, lixar as unhas, escovar os dentes, limpar as orelhas. Ao entrar nos hospitais, tem todo um procedimento de desinfecção, né, do animal, tá? Então, Não quis ir. olha, Agora você vai tá ficar com contigo. ciúmes. É verdade. Agora ela vai ficar com ciúmes. A Yane gostou aqui de mim. Deixa eu trazer aqui as perguntas de quem mandou essas perguntas durante a semana. Mariana de Souza, hoje em dia as pessoas invertem as relações, cuidam de bicho melhor do que de gente.
acha um absurdo. Aí, Henrique Farias, também outro parente da gente, de Niterói. Gente, já viram as pessoas que levam cachorro em carrinho de bebê para o shopping? Que gente maluca. Elas estão falando desses abusos, né? Agora, abusos para quem olha. Aí que fica essa questão. A própria pessoa que estabelece essa relação, né? Até que ponto o animal dá sinais de que é um abuso? Ou, à medida, como vocês falaram aqui, eles vão entrando nessa relação, né? Porque é difícil da gente ter essas noções, né? E tem que estudar o caso, né? Então, de repente, um animal que tem algum problema de locomoção, ou está aqui no Rio de Janeiro, um calor absurdo, ele vai queimar a pata se ele for andar no asfalto. Então, né, casos e casos. Agora, passear, né, no carrinho de bebê, como se fosse um bebê, aí já é uma outra coisa. Agora ficar dizendo, o meu filhinho, tudo bem. Sem problema nenhum. Aí na relação carinhosa, né? Lógico. Na realidade, como o Vinícius disse, há de se ter muito cuidado, porque as pessoas não sabem o horário certo de passear com o animal. Então, passeio com o animal meio-dia. Gente, pelo amor de Deus, quem é que vai passear com uma criança, vamos colocar no mesmo patamar, ao meio-dia? Não tem como. Quando o sol está mais forte, né? E outra coisa, o animal, ele queima, como ele disse, a patinha. É mais grossa? Mas queima. E tem uma coisa muito séria, que os animais que são menores, baixinhos, eles estão muito próximos ao chão. Então, sobe aquele calor intenso, eles podem morrer. Eles têm uma parada cardíaca e morrem. Acontece muito. Com frequência. Cães morrem de hipertermia. Exato. E é muito comum. Eu acho que essa humanização, como ele falou, tem casos, sabe? Às vezes é a questão do animal, às vezes está muito velho, e então a pessoa quer ir com ele na rua, e eu já vi várias pessoas usando carrinho de bebê, mas tem que saber qual é a condição daquele animal. Tem realmente a gente que humaniza e compra realmente o carrinho, e o animal acaba se adaptando a isso, né? É isso, ele vai na onda do dono, né? E, enfim, mas tem cães que são idosos, então não estão conseguindo mais andar, e eles buscam, né, a pessoa busca que ele tenha interação com o meio, então acaba levando, utilizando carrinhos, mas não acho que a gente viva numa época que as pessoas tratam bicho melhor que gente. Acho que a gente devia tratar todo mundo bem, né? Independente, não fazer comparações, né? A gente devia tratar as pessoas bem, os animais bem. Porque muitas vezes falam também, acusam as pessoas que protegem animais de excesso de proteção num mundo onde crianças, por exemplo, estão sendo abandonadas o tempo inteiro. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas geralmente Todas quem fala elas isso não cuida né? da criança. São escolhas, também, né? Exato. Você faz uma escolha e ninguém tem nada com isso. Afinal de contas, essa pessoa sustenta a outra? Não sustenta. Então, a sua escolha ao invés de ter filho, ter animais. Vamos respeitar. Vamos respeitar as diferenças. Não é verdade? Sempre lembrando que o limite aí é dado pelo próprio animal, né? Aquilo que não é abusivo para ele. Sim, né? exatamente. E é isso que eu acho que tem que ficar para a gente perceber que não há nenhum distúrbio aí, né? A gente falou que a fobia pode ser um distúrbio, mas podem haver outros, né? Porque isso é sinal de saúde mental, né? O que é saúde mental? É você ter flexibilidade para você lidar com todas as situações que se apresentam para você, né? Então, assim, o que a Roberta também falou, cada um sabe da sua vida, de como lida com esse animal. A gente olha de longe até que ponto não é patológico, mas, assim, as pessoas hoje em dia patologizam tudo, né? Eu vi o cachorro num carrinho de bebê, trata melhor do que trataria uma criança, um ser humano, enfim. Essa questão de ficar patologizando tudo, é como se tudo virasse um transtorno, virasse uma doença, uma relação disfuncional, uma questão de tratamento terapêutico, que na verdade não é assim, né? É que então junto tem que com estar a muito atento. patologização existe também um julgamento constante sobre o outro, né? Sim. Agora, por exemplo, falamos aqui de um cachorro num apartamento. Uma pessoa que tem 10 gatos, 15 gatos, a gente começa a achar um absurdo ou a gente está julgando? Se ela tem espaço, né?
É porque tem muita gente que tem essa quantidade, até mais, 60, 100, num apartamento. Então, realmente, é humanamente impossível você manter... É felinamente impossível também. Meu Deus, é um desrespeito. Eu lembrei da Hilda Hilst, né, aquela poeta maravilhosa que tinha um sítio em São Paulo e ela tinha uma profusão, agora não sei se era cães ou gatos, acho que eram gatos. Mas tinha um espaço para isso acontecer, né? A partir do momento que você está prejudicando a saúde deles, né, tendo 15, 20 animais dentro de um apartamento confinado, né? Seria a quantidade, a relação que tem entre o dono e esses 15, 20 animais que estão ali dentro desse... Vira um acumulador, né? É a relação que você tem. Aí entra a parte patológica, ele vira um acumulador. E aí, sim, são os excessos. Eu já soube de casos de acumuladores que os animais estavam mortos até, debaixo do tapete, e a pessoa não tinha noção, porque eram muitos animais. Você imagina entrar numa casa dessa, e já eram idosos, quer dizer, nem a limpeza era feita, e o animal ele precisa de um ambiente limpo, Bom, assim como nós, não é? Assim como nós. E assim como nós também como nós precisamos, eles também têm essa relação em momentos mais frágeis, que pode fazer toda a diferença. É o que a gente vai ver no próximo bloco. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí, a gente volta já. Sala de Convidados está de volta conversando sobre terapias assistidas por animais. Nossos convidados são Roberta Araújo, coordenadora do projeto Pelo Próximo, que está com a Iane, Viviane Marques da Silva, voluntária do projeto Pelo Próximo, que está com o Juca, Lídia Maria da Silva Farias, psicóloga, especialista em saúde mental do Hospital Estadual Anchieta do Rio de Janeiro, e Vinícius Ribeiro, presidente da REATA, Rede Nacional de Atividade, Terapia e Educação Assistida por Animais. Excepcionalmente hoje, o programa não é ao vivo. As perguntas trazidas durante o programa foram recebidas pelo site canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Um hospital é um lugar de médicos, enfermeiros, profissionais que cuidam de quem está doente. Mas também é lugar de bicho que ajuda a cuidar de gente. Em alguns países, como os Estados Unidos, já é bem comum ver cachorros em hospitais. No Brasil, a prática não é proibida, apenas não tem nenhuma regulamentação. Neste vídeo que viralizou nas redes sociais, por exemplo, a família conseguiu autorização para este cachorrinho visitar sua tutora, que estava em tratamento de câncer terminal no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre. Os benefícios já estão mais do que comprovados. Há uma literatura vasta que confirma o quanto o contato com animais pode fazer bem às pessoas em tratamento de saúde. É o que garante a médica veterinária Liliane Pantoja. O que a gente percebe é que isso vai desde um aumento dos níveis de bem-estar, comprovados a nível hormonal, de aumento de liberação de serotonina, aumento de liberação de ocitocina, que são hormônios ligados ao bem-estar, ligados a sensações prazerosas, diminuição de pressão arterial. E percebe-se outros benefícios, como, por exemplo, as pessoas ficam mais desinibidas, têm uma afetividade maior, desenvolvimento de afetividade, ajuda muitas vezes a ajudar na questão do desenvolvimento de coordenação motora, para crianças, muitas vezes para idosos, ajuda na recuperação de doenças, aumenta a capacidade do sistema imune, por conta de trazer mesmo esse bem-estar, né? Então, com isso, tem um bem-estar geral. O projeto Pelo Próximo é um exemplo disto. A associação, que trabalha em parceria com algumas instituições públicas e privadas de saúde, vem obtendo ótimos resultados. Neste hospital, situado na região norte do Rio de Janeiro, a visita dos cães às crianças internadas acontece semanalmente. A internação se torna um pouco hostil para a criança, é um ambiente hostil. Então a gente sempre procura minimizar isso, minimizar o estresse que é uma internação para a criança, oferecendo um outro tipo de projeto que é a terapia assistida por animais. Com isso a gente conta com inúmeros benefícios, a gente percebe isso na nossa clínica, no nosso dia a dia, os inúmeros benefícios que tem. As crianças aceitam mais serem examinadas, elas aceitam mais a presença do outro. Mas não é qualquer animal que pode entrar no hospital.
Como não existe legislação no Brasil, a associação e o hospital seguem as regras de instituições de outros países para que haja segurança. A gente tem um prontuário de cada animal que participa do projeto. Nesse prontuário a gente conta com a carteira de vacinação dos animais, um atestado sanitário deles, que é fornecido pelo veterinário. E a gente tem algumas orientações que são dadas aos cuidadores do animal, que é o voluntário. O voluntário não pode estar trazendo o animal se ele tiver com alguma infecção na pele, se ele estiver com diarreia, se ele estiver se queixando de dor. Rebeca, de 6 anos, primeiro estava com medo, mas depois não queria nem falar com a reportagem. Ela se apaixonou pelo Juca, este cachorro simpático e paciente. Eu acredito que seja bom para ela, porque ela está bem mais animada do que ela estava lá no quarto. Iago, de apenas 2 aninhos, ficou animado em reproduzir com a cachorrinha o tratamento que vem recebendo. O cachorro ele tem um poder curativo na vida de uma pessoa, né? A gente sabe de histórias, a gente vê até filmes, né, em relação a isso. Eu acho muito interessante. Eu gostei muito dele ter sido selecionado, fiquei muito feliz. Para Viviane Marques, uma das voluntárias e tutora do Juca, é uma satisfação poder dividir este bem-estar com as crianças. Basicamente é isso, dividir o amor dele com outras pessoas. Juca Talata aqui conosco. Mas e a Iane? Como é que a Iane pode auxiliar numa terapia? Então, a Iane, ela é utilizada em fisioterapia. Fisioterapia. Exatamente. Então, são bolados exercícios, né, de acordo com a necessidade de cada paciente. E como ela tem mais ou menos umas 200 gramas, é peso zero. Então, além de ser muito leve, é um estímulo grande para o idoso, por exemplo, fazer a série de exercícios sem reclamar. É o que a maioria dos fisioterapeutas dizem. O que esse animal tem que eu não tenho? Tá? Que eu peço para a dona Maria, para ela fazer a série de exercícios, ela está sempre com dor, não quer, dificilmente eu consigo que os exercícios cheguem até o fim, e vocês pedem na mesma hora, ela atende, faz todos os exercícios e com um sorriso nos lábios. Então, o animal, ele tem realmente esse poder de estímulo, de estimular, porque as pessoas pensam que estão brincando. Sim, e no fundo estão mesmo, né? Também brincando. Vinícius é fisioterapeuta. Como é que esse universo dos animais terapêuticos entrou na sua história? Eu, há poucos anos atrás, eu estava na faculdade, precisava fazer o trabalho de conclusão de curso da faculdade e vi um projeto nos Estados Unidos, onde uma fonoaudióloga trabalhava com um cachorro. Então, a pessoa tinha que dar o comando oral, né? E ela treinava a parte oral para a pessoa conseguir dar o comando e jogava a bolinha. E aí eu vi isso e falei, dá para fazer fisioterapia, né? Fisioterapia tem movimento, tem estimulação. Comecei a pesquisar no Brasil, não tinha nenhum, não achei, e na época existiam só 2 projetos em São Paulo. E aí entrei em contato com um deles, comecei a participar do projeto, fiz meu trabalho de conclusão de curso com esse grupo, e de lá para frente nunca mais larguei. Fonoaudióloga, é interessante, né? Eu não tinha pensado nisso, que até a fonoaudiologia Sim. também pode usar. O Hospital Anchieta também trabalha com animais? Sim, o Pelo Próximo faz uma visita quinzenal, né? Os pacientes esperam ansiosamente. E isso é né? Sistema Único de Saúde? Isso, pelo SUS. A gente desenvolve esse trabalho junto com o GTH, que é o Grupo de Trabalho Humanizado, porque assim, o processo de adoecimento na unidade hospitalar já é muito agressivo, né? A pessoa fica longe de casa, longe de seus objetos, da sua família. Então, quando a gente propicia essas ações de humanização, a gente está fazendo com que esse sofrimento seja minimizado, né? Então, quando eles têm contato com os animais, que é uma relação tão genuína, né? O animal não pede nada em troca, assim, no primeiro momento, eles não exigem nada. E o ambiente hospitalar cobra muito. Cobra que se alimente, olha, você tem que se alimentar, senão não fica bem, tem que permitir fazer medicação, tem que permitir fazer o acesso, enfim. E aí, quando chega o animal ali, que tem essa relação, onde não tem uma cobrança, né?
ele faz um afago, o animal não está cobrando nada dele naquele momento. Ele pode estar doente, pode estar descabelado, pode não ter tomado banho naquele dia. E assim, é um canal para toda a equipe trabalhar, tanto para fono, para físio, para mim, enquanto psicóloga, porque é um canal que viabiliza para que a gente tenha acesso. Então, todos os profissionais conseguem intervir junto com o pelo próximo, né? Então, os pacientes estão mais contidos, né? Não querem muito conversar, né? Não permitem o acesso da terapeuta psicóloga, mas aí do coterapeuta, ali naquele momento, opa, já fico observando as reações, onde é que eu posso chegar depois. É muito bacana, os benefícios... E todos os profissionais desde o início entenderam ou alguém foi mais resistente, assim, de... Assim, o que esse bicho está fazendo aqui? Né? Eu estava até conversando com ele antes de começar, que logo quando eu comecei a ter contato com esse universo dos animais nas instituições, eu falei, gente, mas o cachorro está aqui dentro do hospital. Eu confesso que fiquei um pouco assustada, assim, eu falei, gente, mas agora quando eu observo as reações, depois que eles vão embora, que eu entro em atendimento, e aquelas emoções que são... experienciadas durante o projeto, depois eu tenho como intervir, eu falei, opa, e assim, eu acho que, como você falou, é SUS, é possível, eu acho que se os gestores se conscientizarem do quanto é benéfico para o paciente esse tipo de ação e que não tenha uma lei, mas que façamos, né, pensemos nisso, porque é muito importante e realmente traz resultados. Especialmente com crianças e idosos ou todo mundo pode se beneficiar do... Os atendimentos são diversos. Todo mundo, né? Não tem idade. Qualquer um. É porque a gente viu... Eu, por exemplo, sou super beneficiada. A gente viu ali naquela reportagem aquele menino que começou a brincar com o Juca e tal. Imediatamente o rosto dele se iluminou. Né? Essa relação da criança, ela é muito imediata. Eu acho que também, assim como o cachorro não tem esse julgamento na hora que se aproxima, a criança também não, né? Ela imediatamente estabelece esse vínculo, né? Desculpa. Como o cão é grande, as crianças pequenas têm receio de chegar num primeiro momento, tá? Mas como eles veem que o cão é muito dócil, eles já vão se aproximando aos pouquinhos, daqui a pouco estão deitados em cima do cachorro. Não é, Vivi? O Juca, então, já... Mas o Juca sempre foi assim? Como é que é? Porque ele realmente tem uma paciência ímpar. Então, desde quando ele era filhote, ele é bem calmo, assim. Eu já tive outro Golden e era completamente diferente. Ele tinha uma energia diferente. E ele sempre foi bem calmo. Então, depois de um ano, eu fiz a inscrição dele no projeto. E aí, ele respondeu todos os testes e... É uma espécie de um treinamento? Não, é uma seleção bem rígida. O que um cachorro tem que ter, por exemplo? O que o Juca demonstrou que tem... que capacitou ele a ser um animal coterapeuta? Em primeiro lugar, é o temperamento do animal. Tá? O animal, ele tem que ter, tem que ser muito dócil. Deixa eu ver se agora o Juca vem comigo. Eu já consegui a Iane no bloco anterior. Deixa eu ver se o Juca vem. Pode falar, desculpa, Roberto. Então, ele Juca. tem que ser, em primeiro momento, muito dócil e, principalmente, não pode reagir a nenhum tipo de agressão. Sim, ele pode reagir tentando escapar da agressão, mas jamais devolvendo a agressão. Esse é um dos principais quesitos para que se dê início à avaliação do animal. Então, ele é testado... Agressão, porque eventualmente pode haver uma reação de uma criança ou até de alguém com medo, alguma coisa assim, né? Eventualmente, nós trabalhamos com idosos com Alzheimer e, eventualmente, tem... puxão, chute. Então, o animal, é óbvio que a gente não deixa, procura não deixar acontecer, mas, se acontecer, o animal não pode reagir negativamente a esse tipo de agressão, tá? Porque ele vai estar em atendimento e o paciente jamais pode ser agredido, em momento algum. Ele pode ser chamado a atenção, mas agredido fisicamente, não. E o animal tem que estar preparado para isso. Então, nós temos um adestrador e comportamentalista que avalia o animal nesse sentido, tá? E temos um veterinário que avalia a saúde do animal. E a terceira avaliação é o animal em atendimento,
para ver como ele lida com as pessoas. Ah, sim, faltou uma fase antes. A socialização com outros animais. Então, há também essa parte. A gente falou da Iane, que é uma calopsita, Juca, que é um cachorro. Que outros animais a gente tem? Tem grupos que trabalham com coelho, gato. O gato é um pouco mais particular, porque geralmente o gato não gosta de sair do seu próprio ambiente. Né? Então, tem alguns gatos bem específicos. Mas tem grupos trabalhando com vários animais. A questão de se trabalhar com outro animal é que nem sempre tem estudo suficiente para a gente saber qual que é o nível de estresse que esse animal está sendo submetido. Exato. Então, assim, a gente consegue olhar para o Juca e ele vai dar sinais de estresse que a gente vai saber identificar. Não, o Juca não está gostando, vamos tirar ele daqui para preservar ele. A Iane, acredito que é a mesma coisa. Exato. Agora, uma cobra, um jabuti, como é que você sabe que ele está estressado, que não está bom para ele aquele momento? Mas existiria a possibilidade de uma cobra também ser coterapeuta? Eu já vi algumas atuações com alguns animais diferentes. Já presenciei. Jabuti também é divertido, né? Porque o jabuti tem toda uma calma. Deve ser bom para pessoas estressadas, desde que elas não joguem ele na parede. Ou não, né? Agora, existem cavalos que são usados também em terapia de pacientes, inclusive pacientes com paralisia. A ecoterapia é fantástica. A ecoterapia ela tem um benefício muito grande para a parte física, principalmente. Né? A marcha do cavalo se assemelha a 98% o movimento do nosso quadril quando a gente anda. Então, o input sensorial que a pessoa tem em cima do cavalo é como se ela estivesse andando. Sem contar da parte emocional, que ela está em cima de um animal de grande porte, dominando aquele animal. Então, uma questão de autoestima muito forte também. Mas para a parte física, o cavalo é imbatível. Para a parte emocional, eu acho que o cachorro tem algumas vantagens sobre o cavalo. Olha que interessante, né? Porque dá para pensar nisso também, né? O que você pretende com esse tratamento? Né? Quais são os benefícios que o paciente tem? Se você pega, por exemplo, uma criança que está confinada num hospital, que não é lugar de criança, um cachorro vai ajudar nesse sentimento de não ficar deprimido ou não ficar... Agora, existem coisas que são mais práticas, né? A pessoa precisa mexer, como a própria fisioterapia, só que são mais amplas, né? E você tem duas formas de atuação. Você tem a atividade assistida por animais, que são as visitas lúdicas, que não, elas têm todos os benefícios, mas elas não vão ter um objetivo tão direcionado. Que é o que a gente viu na matéria. E acredito que sim. E a parte de terapia, que aí sim são objetivos específicos, né? Eu atuo num projeto que eu trabalho junto com uma psicanalista. A gente atende crianças e adolescentes internadas na psiquiatria. Então, ele tem um objetivo específico para cada grupo. Né? Então, aí a gente volta mais para a terapia. Então, a gente divide entre a atividade, que são as atividades lúdicas, a terapia, que vai ter um objetivo formal, terapêutico, e a parte de educação, que vai trabalhar também a parte educacional. Exatamente. São três vertentes, né? Atividade, terapia e educação assistida por animais. O que vocês viram no hospital, na matéria no hospital Pronto Baby, foi justamente atividade assistida por animais com inserção de terapia. Nós colocamos jogos terapêuticos com o propósito de trabalhar a memória, de trabalhar a parte do comportamento, resolução de problemas. Então, nós temos um objetivo mais lúdico, porque para tratar a criança, geralmente a terapia, você trata duas crianças, no máximo, ao mesmo tempo. Ali nós tratamos várias crianças. Então, nós não podemos fazer exatamente uma terapia em si. Então, tem que ser uma atividade. E o ambiente todo, né? Isso é tão bacana de ver como o ambiente todo se transforma a partir disso, né? E o coelho? Fiquei curioso de saber como é que o coelho entra nessa jogada. Da mesma forma... Eu trabalho com os cães. Só com cães. Eu trabalho só com os cães. Da mesma forma, acredito eu, do cão e da ave. Na realidade, se você treinar o coelho, ele pode fazer alguns truques. Mas eu acho que, na realidade, mais para incentivar o paciente.
Lídia já me entregou aqui que eu fui mordido por um cachorro. Ai, desculpa. Não Você tem não problema, falou não. que Vou era contar segredo. mais um segredo, assim. Eu tenho uma vizinha que tem um coelho. Então, o coelho chama Terrine, porque ela foi adquirida para virar Terrine. Aí o pessoal se afeiçoou e ela está lá hoje no prédio. E ela é é quase um cachorro. Porque a gente brinca com ela, ela vai... Isso é muito interessante, né? Como é que os animais, eles conseguem realmente se adaptar às circunstâncias e como que isso vai estimulando mesmo as E como a pessoas, Roberta né? falou, é o temperamento de cada indivíduo, né? Cada Você indivíduo animal. Né? Então você vai ter coelhos que vão interagir e vão ter coelhos que vão ser extremamente assustados, porque eles são presas, né? Então, assim, você tem que avaliar o indivíduo. Não Aí adianta eles são a gente- presas na cadeia alimentar, Sim, você diz, sim, né? sim. Eles precisam naturalmente se assustar, porque dali pode vir um perigo. Isso. Interessante isso. Assim como você falou que você não pode andar por aí com a Iane, porque ela pode ser presa. Né? Eu Exato. não sabia, ensinaram que você não pode chegar por trás na Iane, que ela vai assustar. Sim. Né? Porque É de onde o gavião vem, né? Isso. Na realidade, a ave, ela está sempre atenta. E ela é assustadiça. Então, você tem que chegar com bastante calma. Mesma coisa o cão. Se você chegar fazendo festa, acabou a terapia, porque ele vai fazer festa junto e vai pular, e aí você tem que controlar, voltar. Porque, por exemplo, ele está uniformizado. Neste momento? Tá com a Você tira a bandana. bandana dele, ele vai começar a andar pelo estúdio. Jura? Não, Ele por sabe- favor, não tira a bandana. Juro, Paula, dá uma tentação, Não, mas hein? depende também o brinquedo, né? Aqui, não tem nenhuma bola, nada. Se você... Ele sabe que quando ele está com ele sabe. a A bandana, bandana, ele está trabalhando. ele está trabalhando. Não sei se dá para pegar a bandana ali. Juca, vem cá, mostra seu uniforme aqui. Vem cá, Juquinha. Que interessante. É um código que ele aprende com o tempo, Isso. que no momento que ele está usando essa bandana, ele está trabalhando. Só para você ter ideia da sensibilidade do animal. O animal não sente dor, não tem sentimento. A sensibilidade do animal. Ele chega perto de um bebê de colo doente, ele fica quietinho e deita do lado. Ele não vai dar patada. E quando dá, se porventura ele der a patada, vai ser algo assim, bem devagar. O Gustavo Brandão de Brasília mandou a pergunta: os animais em geral são sensitivos, ou seja, um animal calmo pode ficar meio ansioso por causa do seu dono. Como isso se dá quando este animal está em contato com pessoas deprimidas, por exemplo? Não, depende de cada caso. Na verdade, assim, eles são sensitivos, mas eles também respondem muito ao nosso comportamento. A comunicação deles é totalmente não verbal, é corporal. E a gente comunica corporalmente muito, né? A gente acaba ficando muito fixado no verbal. Depende de cada animal. Eu já fiz atendimentos com pacientes que foi extremamente ativo e o meu cachorro saiu super bem. E já fiz atendimentos que o cachorro basicamente ficou deitado e ele saiu de lá e dormiu durante 1 hora. Então... Para ver como que ele também absorve essa energia. Tem algumas teorias que falam que o cachorro ele é como a gente, ele puxa, né? Ele absorve. E o gato não. O gato ele consegue transmutar isso, ele passa essa energia para frente. Mas aí cada um tem a sua crença dentro do... A gente tem aquela brincadeira de que você tem o cachorro e o gato que tem você, justamente porque ele está na dele lá e você que se adeque ao que ele quiser. estilo. Né? É verdade. Agora, nós estamos aqui falando de animais de terapia, mas o animal, ele deprime também. Ele deprime com o dono. Se o dono está em estado depressivo, ele vai sentar ali do lado e vai ficar ali do lado fazendo companhia. O estímulo que ele vai dar para o dono é quando ele sentir fome e sentir sede, que ele vai lá e aciona o dono. O dono vendo essa insistência, está insistindo, é a única coisa que faz, por amor, o dono levantar e dar o alimento para o animal. Então, é o primeiro passo. Mas o animal também deprime junto. Ele pode deprimir muito, principalmente depois que o dono falece. Ele vai até a Agora óbito. você falou, me lembrei de um conto da Lígia Fagundes Telles, que é lindo, que chama A Disciplina do Amor, que fala de um cachorro que levava o dono dele até a esquina, o dono ia trabalhar, quando chegava na hora dele voltar, o cachorro ia até a esquina, o dono voltava. E um dia o dono foi e não voltou mais, ele morreu. E o cachorro passava a repetir que ele diariamente iria até a esquina
esperar o dono que nunca voltou. Que mostra essa relação, essa ligação que é de uma ordem incrível, né? Mas literaturas à parte, a legislação foi colocada aqui que não há no Brasil. Isso é algum impedimento? Por exemplo, só fazendo um adendo também, a gente sabe que os cães-guia, que já são, as pessoas já estão mais acostumadas, tem uma legislação já que permite que ele entre em alguns lugares, né? Mas, nesse caso, a legislação ou a falta dela é um problema? Sim. Existe uma legislação, né, da vigilância sanitária que proíbe a entrada dos animais dentro do ambiente hospitalar, né? Só que nosso sistema de legislação ele é meio complexo. E aí tem algumas iniciativas estaduais e municipais, já que com leis em vigor, que permitem a entrada dos cães, e tem algumas propostas de leis tramitando em âmbito federal. Uma delas é de um deputado do Sul, que fala sobre justamente os cães poderem entrar no Sistema Único de Saúde. E a gente está junto com uma deputada em São Paulo, entrando com uma proposta de lei que amplie isso e regulamente a terapia assistida, as intervenções assistidas por animais e os cães de assistência. Então já existe a lei do cão-guia, mas ela é exclusiva para o cão-guia, né? E hoje a gente sabe que você tem os cães de terapia e você tem os cães de assistência, que são os cães que podem ser treinados por um cadeirante, por uma criança autista, por um deficiente auditivo, para outras patologias, né? E essas pessoas não podem ter esses cães porque eles não vão ter a mesma abertura que o cão-guia tem. Então, a ideia dessa proposta de lei é justamente colocar tudo dentro de um pacote só, e onde os cães de terapia também entrem, e aí entra a regulamentação, e criar as regras, né, gerais de questão de saúde, de comportamento, para também prevenir qualquer tipo de dano à saúde dos animais também. Outros países que já têm essa relação estabelecida há muito tempo têm legislações que, inclusive, podem servir de modelo. Sim. Que a gente pode... O ano passado a gente fez um evento aqui no Rio, na UFRJ, o SINTA, que é um simpósio que a gente promove, já está indo para a 4ª edição, e veio um representante do governo italiano, e eles têm uma cartilha fantástica, né, que descreve toda a lei e todos os procedimentos que o governo indica aos grupos terem com os animais. Que bom, que a gente também possa avançar nesse sentido, né, para que essa maravilha que os animais podem causar, tanto terapêutica quanto educacionalmente, quanto o clima que eles estabelecem possa ser bom tanto para dentro quanto para fora dos ambientes hospitalares. Queria agradecer muitíssimo a presença de vocês, agradecer também a Iane e o Juca, que calma e pacientemente ficaram aqui conosco durante o programa inteiro. E se você quiser baixar ou compartilhar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá!